Existem textos que nem mesmo os pastores gostam de ler em voz alta, capítulos que são evitados nos púlpitos, nos grupos de estudo, nas devocionais matinais. Trechos que parecem violentos demais, injustos demais, sombrios demais para estarem na Bíblia. Mas estão, não foram censurados, não foram suavizados, estão lá, como cicatrizes em um livro sagrado. E a pergunta que ecoa na mente de quem os encontra pela primeira vez é: por que Deus permitiu isso? Por que Ele não interveio? Por que Ele não vetou? Por que existem textos que mais parecem um relatório de guerra do que um texto de salvação? Será que Deus endossou tudo o que está na Bíblia? Ou será que Ele deixou os horrores da humanidade registrados para nos mostrar algo mais profundo? Hoje, vamos entrar nos corredores mais escuros da Escritura. Vamos acender a luz em passagens que poucos ousam explorar, porque, escondido nesses capítulos, há algo que muitos nunca enxergaram. Deus não escondeu a dor humana. Ele expôs, e ao expor, Ele revelou a urgência da redenção. Em Juízes 21, o povo de Israel vive uma das histórias mais grotescas e desconcertantes de toda a Bíblia. Após uma guerra civil brutal contra a tribo de Benjamim, as outras tribos juraram que jamais dariam suas filhas em casamento aos homens de Benjamim. Mas depois se arrependem, porque percebem que se a tribo fosse extinta, algo do plano divino se perderia. A solução? Destruir completamente uma cidade chamada Jabes-Gileade, matando todos os homens e mulheres exceto as virgens, e dar essas virgens sobreviventes aos homens de Benjamim como esposas. Mas o número não era suficiente. Então organizaram uma emboscada durante uma festa religiosa em Siló. Instruíram os benjamitas: escondam-se nos vinhedos, e quando as jovens saírem para dançar, capturem uma para si. Assim reconstruíram a tribo, com base no sequestro e estupro ritualizado. Esse é o final do livro de Juízes. Essa é a última página antes de Samuel. E não há censura, não há justificativa, não há explicação. Só um versículo que encerra tudo com um silêncio aterrador. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Esse não é um texto para ser lido como um modelo. É um grito, um alerta, um espelho sombrio. A Bíblia não romantiza o pecado, ela o revela em sua forma mais crua. E quando você pensa que isso é um caso isolado, você lê Deuteronômio 22, 28 a 29. Se um homem encontrar uma moça virgem que não esteja prometida e a violentar, e forem descobertos, ele deverá pagar ao pai dela 50 moedas de prata e casar com a moça. O que é? A Bíblia está mandando um estuprador casar com a vítima? Essa é a leitura rasa. Mas o contexto é muito mais profundo e mais sombrio do que parece. Naquele tempo, a virgindade da mulher era ligada ao dote e à honra da família. Se ela fosse violentada, dificilmente conseguiria um casamento, o que implicava em miséria, rejeição e até morte. A lei, então, impunha ao homem não só o pagamento do dote integral, mas a responsabilidade vitalícia por prover para aquela mulher. Não era um prêmio, era um peso. Não era alívio, era vergonha perpétua. A vítima, por sua vez, não era obrigada a aceitar. Outras leis, como a de Êxodo 22, deixavam claro que o pai da moça podia recusar o casamento. E, nesse caso, o homem ainda assim pagava o dote. Nada disso era leve. Era um tempo de caos, tribalismo, ausência de instituições de proteção. E ainda assim, a Torá impunha ao agressor um fardo eterno. Não era perfeito, mas era um passo em direção à justiça. Em um mundo sem justiça, Deus não está dizendo que isso é bom. Ele está mostrando quão deformado o mundo estava, e ainda está. E mesmo assim, ele intervém. Ele insere sementes de redenção, mesmo no solo mais duro da cultura humana. Porque mesmo nos capítulos mais escuros, Deus estava escrevendo uma história maior.
e uma história onde o pecado do homem não é glorificado, mas escancarado, e onde a dor não é escondida, mas registrada. Para quê? Para que ninguém diga que Deus só se revela no céu. Ele também se revela na lama do pecado, na lama da injustiça, na lama da brutalidade humana. A Bíblia é o único livro sagrado do mundo que não esconde a corrupção de seus heróis, que mostra a violência de seu próprio povo, que denuncia a podridão da sociedade que deveria ser santa. Por quê? Porque só assim a redenção faz sentido. Se o pecado fosse leve, a cruz seria exagerada. Mas quando você lê Juízes 21 e entende que uma tribo inteira foi reconstruída em cima do sequestro de meninas, quando você lê Deuteronômio 22 e vê que existiam leis para lidar com agressões sexuais no mundo primitivo, você começa a perceber algo. O mundo não precisa apenas de conselhos, ele precisa de salvação. E Deus, ao invés de esconder os pecados do passado, os imprimiu na Bíblia, para que cada geração lesse e nunca dissesse: a humanidade é boa. Ela não é. Ela precisa de redenção. E essa redenção não viria pela lei, viria por um cordeiro. Mas o que fazer com essas passagens? Com esses textos desconfortáveis que colocam à prova a fé de muitos? Alguns ignoram. Outros tentam reinterpretar, suavizar, mascarar. Mas há um caminho mais honesto e mais profundo. O caminho de quem olha para esses capítulos sombrios e encontra neles o eco do Gólgota. Porque o mesmo livro que narra o estupro de uma tribo também narra o assassinato do cordeiro inocente. O mesmo Deus que permitiu que homens fossem humilhados pelos próprios irmãos, também permitiu que o seu filho fosse despido, açoitado, cuspido e crucificado entre criminosos. Deus não se omite diante do horror. Ele entra nele, e ele entra para redimir. É por isso que a Bíblia não esconde as feridas. Porque Deus não é um editor de imagem. Ele é um cirurgião da alma. E todo bom cirurgião precisa expor a infecção antes de curar. É por isso que Juízes 21 diz e está lá. É por isso que Deuteronômio 22 existe. Porque a Bíblia é um espelho, não um filtro. Ela mostra a verdade da humanidade como ela é, caída, corrupta, desesperada e carente de um Salvador. E se você acha que esses textos só servem para o passado, então olhe para o mundo agora. Estamos em 2025, mas a escuridão de Juízes continua viva. Mulheres ainda são sequestradas, povos ainda são exterminados, religiões ainda manipulam. E o pecado continua sendo justificado com argumentos religiosos. A dor que vemos nas páginas antigas ainda grita nas manchetes de hoje. O livro de Juízes termina com uma frase que poderia muito bem ser aplicada ao nosso tempo. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E o mais assustador é que muitos estão fazendo isso dentro da igreja, justificando abusos com versículos, silenciando vítimas em nome da autoridade espiritual, trocando o arrependimento pela performance, a presença de Deus pela liturgia vazia. E quando perguntamos, onde está Deus? Talvez devêssemos olhar para trás e perceber, ele já foi embora, como foi do templo de Ezequiel. Mas assim como em Juízes, o culto continua, a festa continua, os líderes continuam se apresentando, os músicos continuam tocando, os seguidores continuam aplaudindo, mesmo que a glória já tenha partido. A pergunta que a Bíblia nos força a encarar, com suas passagens mais sombrias, não é por que Deus deixou isso acontecer, mas sim, será que eu estou repetindo isso hoje, com outro nome? Será que a estrutura do meu ministério também sequestra? Será que minha teologia também oprime? Será que no fim das contas, o que estou chamando de evangelho é só uma nova versão de Juízes 21? Porque o horror nem sempre vem com sangue. Às vezes, ele vem com aplausos, com likes, com líderes carismáticos, com heresias travestidas de revelações. E Deus, como fez tantas vezes na história,
Permite. Porque ele não obriga ninguém a enxergar. Ele convida. E esse convite, meu amigo, é perigoso. Porque olhar para os textos mais sombrios da Bíblia exige coragem. Coragem para ver que a maldade não está apenas nas páginas antigas. Ela pode estar na minha casa, na minha igreja, no meu coração. E é por isso que Deus preservou essas passagens, para que ninguém dissesse, eu jamais faria algo assim. Porque a Bíblia mostra que todo ser humano, sem exceção, é capaz de repetir os pecados mais grotescos da história, se não for sustentado pela graça. Por isso, o Evangelho não é só uma mensagem de amor, é uma denúncia, uma confrontação, um tribunal onde os inocentes inexistem e só há salvação por meio do sangue. Sabe o que Juízes 21 deveria produzir em nós? Não polêmica, mas temor. Porque se aquele povo, escolhido por Deus, separado por leis e cercado de milagres, chegou a sequestrar meninas para manter uma tribo viva, o que nos impede de cometer absurdos quando queremos proteger a nossa reputação, nosso ministério, nosso nome? Nada, a não ser a presença de Deus. E é por isso que precisamos dela, mais do que da cultura, mais do que de regras, mais do que de estratégias, a presença, porque sem ela o culto continua, mas Deus não está mais lá. E talvez essa seja a mensagem mais urgente desses textos escuros. Sem a presença, tudo vira religião. Sem a presença, até a Bíblia vira arma. Sem a presença, até o templo vira cova. E a única forma de discernir se ainda estamos com Deus não é se sentimos paz, não é se a igreja está cheia, não é se os vídeos têm muitas visualizações, é se o Espírito dele ainda está falando, se ele ainda nos confronta, se ainda somos quebrantados. Porque o dia em que você lê Juízes 21 e não se incomoda, o dia em que você lê Deuteronômio 22 e não chora, o dia em que você prega e não se sente pequeno diante da glória de Deus, é o dia em que você deve parar tudo e perguntar, será que ele ainda está aqui? A boa notícia é que mesmo nos capítulos mais escuros, há esperança. Porque o mesmo Deus que expôs o pecado também prometeu redenção. E a cruz é a resposta definitiva, não para apagar os textos difíceis, mas para dar a eles o significado eterno. Esse é o mundo que precisa ser salvo, e você faz parte dessa missão. Então não fuja dos textos desconfortáveis. Não pule os capítulos escuros. Eles são lembretes de que Deus não esconde a dor. Ele a carrega. E se você entender isso, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma.